e todos os filhos de Israel, partindo de Sitim, vieram até ao Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis ali. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançarás de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão adiante de vós. Tomai, pois, agora 10 homens das tribos, 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam do mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Amém. Irmãos, eu creio que nós estamos vivendo, como igreja, nesse tempo, um momento muito semelhante àquele que o povo de Israel enfrentou aqui no texto que nós lemos. Depois de 40 anos peregrinando pelo deserto, o povo agora está diante da terra prometida, está na sua frente, estão vendo, mas no meio, para chegar lá, tem um grande rio, um rio caudaloso, um rio que naquela época, diz o texto, transbordava para cima das suas ribanceiras, um rio impossível de ser transposto. Não era possível passar por aquele rio, não tinha ponte, não tinha meios modernos de passar, eles não conseguiriam atingir a terra com aquele rio passando ali. E nós, como igreja, hoje, depois de 497 anos da reforma do século XVI, nós também temos diante de nós um grande rio para atravessar, caudaloso, e que pelas nossas forças será impossível atravessá-lo.
Esse rio nós podemos dizer que é o rio da impiedade que domina a nossa sociedade, da violência, da incredulidade, é o rio da apostasia da igreja, se afastando cada vez mais dos caminhos do Senhor. Esse rio está cortando a nossa caminhada, a caminhada da igreja. E muitas vezes a igreja está com medo, está paralisada, está sem saber o que fazer. O prefeito Zé Mauro me mandou agora à tarde um vídeo, dizendo do projeto do MEC, gastando milhões de reais para treinar professores da ideologia LGBT, para passar para os seus alunos, programa do governo. E nós ficamos diante dessas coisas todas, muito admirados. Nós olhamos para a igreja do Senhor e vemos cada coisa absurda acontecendo, como sendo evangelho. Nós vemos a violência crescendo, nós vemos as pessoas acomodadas, indiferentes, nós vemos uma grande incredulidade dentro da igreja, nós vemos pessoas vivendo o seu cristianismo tão distante daquele que o Senhor tem para nós. Há medo, há indiferença, há desânimo diante dos desafios dos nossos dias. E a questão é essa, como que nós vamos ultrapassar esse rio para continuar a nossa caminhada? Como nós vamos vencer? Como nós vamos ser o povo de Deus hoje? Vocês imaginam o povo de Deus naqueles dias? Andaram 40 anos, estão ali diante daquele rio, Moisés já morreu, e eles estão ali sem saber o que fazer. Como nós vamos chegar nessa terra? Será que chegamos aqui e as coisas não vão continuar? Nós vamos passar? E a gente se lembra que na história, muitas vezes a igreja passou por momentos assim. Daí a gente lembra com muito carinho a reforma do século XVI, e que levou a igreja de volta à Bíblia, de volta ao Evangelho da Graça. E eu fiz questão agora, nesse mês de outubro, agora em novembro, de reler um pouco da história da reforma. E é impressionante, irmãos, quando nós lemos aquela história e vemos aquela luta daqueles irmãos para prevalecer contra o poder maior do mundo, que era a Igreja Católica Romana, que eram os imperadores que estavam subjugados ao Papa, e aqueles homens foram de uma coragem tremenda. Muitos deram as suas vidas para que este evangelho fosse realmente pregado e voltasse, a igreja voltasse à Bíblia, voltasse às suas origens. Mas o que nós podemos aprender aqui nesse texto de Josué? Que vai realmente nos servir para nós nessa caminhada nesses dias, que podem nos estimular a vivermos novamente a ação de Deus na nossa vida e ultrapassarmos essa barreira e chegarmos realmente na terra prometida, naquela terra onde o Senhor promete grandes bênçãos para o seu povo e para a sua igreja. E no texto nós vemos aqui o Senhor nos convocando solenemente para passarmos por caminhos que nós nunca passamos antes. Vejam aí no versículo 4, ele diz: visto que por tal caminho nunca passastes antes. O Senhor tem sempre novos caminhos para a sua igreja. Quando as coisas parecem impossíveis, o Senhor sempre abre o mar, abre o rio, o Senhor faz veredas no meio das rochas, das montanhas, para que o seu povo passe. E o Senhor nos convoca para que nós possamos passar por caminhos que Ele mesmo vai diante de nós. Caminhos não que nós vamos abrir por nós mesmos, mas caminho que Ele abrirá para nós. Visto que por tal caminho vocês nunca passaram antes. E você pode aí pensar, que caminho será este? O que o Senhor promete para nós? Porque nós estamos, irmãos, num momento decisivo da história da igreja, da história da humanidade. O mundo se levanta cada vez mais contra o cristianismo. Nunca tantas pessoas, tantos cristãos foram mortos
na história como estão sendo nesse tempo. Domingo que vem nós vamos ter a oportunidade de ouvir o Jean falar aqui, sem dúvida ele vai nos contar sobre isto. O mal se levanta, o rio se torna cada vez mais caudaloso, e se nós não olharmos para os caminhos que o Senhor colocará diante de nós, nós vamos ser engolidos, vamos ficar paralisados, não vamos chegar aonde o Senhor quer que nós cheguemos. E o Senhor nos chama então a passar pelos caminhos que nunca passamos antes. Ele não promete facilidade. O povo de Israel depois teve que lutar para conquistar a terra. Passaremos por momentos de lutas, de dificuldades, quem sabe até de recuos, mas uma coisa nós precisamos saber, que é o Senhor que nos convoca, é o Senhor que nos chama por caminhos que nós nunca passamos antes, e aqui nós não podemos dizer que vai ser isso, vai ser aquilo, prometer alguma coisa, eu não sei, é o Senhor que estará diante de nós, é o Senhor quem vai nos levar a estes caminhos novos, e quando vem do Senhor, sem dúvida, será maravilhoso. Se nós formos seguir ao Senhor, andar por esses caminhos, nós vamos receber a bênção do Senhor. Mas como nós vamos andar, como nós vamos trilhar esse caminho? O versículo 5 nos chama de santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor vai agir com poder no meio de vós. O que é esse santificar? Nós poderíamos dizer, reconsagre a sua vida ao Senhor, coloque a sua vida nas mãos do Senhor, no altar do Senhor. E nós poderíamos aqui usar uma palavra muito ligada a nós, Igreja Reformada, que nós deveremos renovar a nossa aliança com o Senhor. A aliança que o Senhor fez conosco, no sangue de Jesus. Reconsagrar-se, santificar-se, é renovar essa aliança. Deus fez uma aliança conosco. Deus nos amou em Cristo Jesus. Mas nós somos pecadores. Deus é fiel, mas nós somos infiéis. E precisamos constantemente estar renovando a nossa aliança com o Senhor. E nós fazemos isso, geralmente na igreja, quando nós celebramos a ceia do Senhor, ali é o momento de nós renovarmos a nossa aliança com o Senhor, de nós sermos alimentados de uma maneira sobrenatural pelo Senhor. Então o Senhor nos chama a uma reconsagração, o Senhor nos chama realmente a ouvirmos a sua voz, porque a gente quando fala em santificar-se, a gente acha que nós vamos buscar uma coisa muito diferente, uma coisa que está muito longe de nós, uma coisa muito, talvez, vestida com misticismo, mas o Senhor nos chama a uma renovação da aliança com Ele, que nós possamos realmente assumir, de fato e de verdade, os valores dessa aliança de graça que Ele fez conosco, mas com o passar do tempo nós vamos deixando que elas se esfrie no nosso coração, vamos nos esquecendo daquilo que Deus já fez por nós, do seu grande amor, e nós às vezes tentamos trilhar outros caminhos, quando o Senhor nos chama a andar pelo caminho dele, novo, um caminho que nós nunca passamos, a reconsagração ao Senhor. E nós queremos ter um projeto disso para conversar com o conselho da igreja, sobre essa renovação da aliança. Mas uma coisa que nos chama a atenção aqui no texto é que tudo isso vai depender fundamentalmente do papel da liderança da igreja. Você vai ver aqui nesse texto como a liderança é fundamental nesse momento. A gente começa vendo aí no versículo 2, dizendo que sucedeu ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo. Os oficiais passaram pelo meio do povo. Os oficiais foram para o meio da igreja, para o meio do povo, para transmitir as ordens do Senhor,
para transmitir o desafio do Senhor. Então começa a ver o nosso papel como líderes, de sermos aqueles que vão nos influenciar. Vamos estar no meio do povo, levando a palavra do Senhor, levando a ordem do Senhor para a nossa vida, para a vida da igreja. E nós precisamos crer, né, que essa ordem que Ele deu aqui é uma ordem para nós, é de Deus. E vamos então trabalhar pela unidade, trabalhar para que o povo entenda o chamado de Deus, o momento que nós estamos vivendo. Os oficiais estavam no meio do povo. E depois, no versículo 6, nós vemos Josué chamando os sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. A arca da aliança, ela simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Por isso o povo carregava aquela arca, porque ali estava simbolizada que Deus estava no meio daquele povo. E o povo precisa crer que Deus está com ele nessa caminhada. Precisa partir de nós. Cremos que Deus está conosco, que Deus está nos chamando, desafiando para esses tempos difíceis, desafiantes, desafiadores, terríveis, que estão pela frente. Como nós vamos passar como igreja por esses dias turbulentos, por esse Jordão que passa com toda a força. Dentro da Arca da Aliança, né, tinha as tábuas da lei, né, as duas tábuas de pedra, tinha o cajado de Moisés. Moisés abriu o mar vermelho e tinha uma porção do maná. 3 coisas ali dentro. E hoje nós não temos mais a arca, e precisamos ter. Ela era um simbolismo da antiga aliança. Nossos dias nós temos o Espírito Santo com a igreja, habitando no meio da igreja, habitando na igreja. E hoje Deus está presente no meio da igreja, não de modo simbólico, mas de modo muito real. E se nós olharmos para esse simbolismo dessas 3 coisas ali dentro da arca, nós vamos ver que Deus está presente no meio do seu povo pela sua palavra. As tábuas da lei, a palavra de Deus está no meio do povo, está dirigindo o povo. A palavra pregada, a palavra ensinada, a palavra obedecida, marca a presença de Deus, Deus falando com o seu povo. A palavra de Deus, Jesus Cristo, está no meio da sua igreja, no meio do seu povo, o povo que é habitado pelo Espírito de Deus. Outra coisa que simboliza a presença do Senhor conosco é a autoridade dos oficiais da igreja. O cajado de Moisés era um símbolo de autoridade. Quando a autoridade é exercida na igreja, os oficiais assumem a sua posição, os líderes lideram, levando o povo a andar na presença do Senhor de modo digno. A liderança também marca a presença de Deus no meio do seu povo. Deus está presente quando a liderança conduz o povo dele, como Moisés conduzia, como Josué está conduzindo. O papel fundamental dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, dos líderes da igreja, está no meio do povo, está governando o povo. Um povo sem liderança, sem governo, não vai para lugar nenhum, fica disperso. Aqui as ordens sendo dadas e o povo obedecendo aquela liderança. E nós vemos também no simbolismo do maná a provisão de Deus para o seu povo pelos meios de graça que o Senhor tem dado à sua igreja. O Senhor sustentou a igreja no deserto durante 40 anos com o maná. E muitas vezes o povo achou que aquilo era
ruim, reclamou. Mas ali estava a presença de Deus sustentando o povo. E Deus está nos sustentando e sustenta a sua igreja hoje. Também pelos seus meios de graça que Ele deu à igreja. Para que o povo seja alimentado. Para que nós vejamos a presença de Deus no nosso meio. E no versículo 10, diz aí: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Nisto e quê? Na presença da palavra de Deus, na presença da pregação do Evangelho da graça, na presença de uma liderança comprometida com o Senhor, que governa e guia o povo de Deus, na presença dos meios de graça que o Senhor já tem dado à sua igreja, para fortalecê-la nessa caminhada. O povo, Deus sustentou o povo com o maná. Parecia impossível que o maná pudesse sustentar o povo, aquela comida que caía todos os dias do céu. Mas hoje o Senhor continua nos sustentando, irmãos, com os meios de graça da igreja. Se nós ainda temos alguma coisa, se ainda temos alguma fé, se ainda caminhando no caminho do Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, com a sua palavra, com a oração. Deus está presente, muito mais do que estava ali com Josué. Ele está conosco hoje, porque hoje nós temos a presença real do Espírito Santo, aplicando a palavra, convencendo o mundo da justiça, do juízo, aplicando os meios de graça na nossa vida, tornando-os verdadeiramente reais. Por isso, a gente vê aqui no texto o papel de extrema importância da liderança, daqueles que carregam a arca, daqueles que estão carregando essas coisas, palavra, o governo, os meios de graça, aqueles que estão carregando isso. E o que essa liderança precisa fazer? O que nós, como líderes, diante desse desafio, diante desse texto, no versículo 13, nós vemos assim: porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca da aliança, a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão. Nós, como liderança, precisamos crer na palavra de Deus. Deus disse que aquelas águas seriam cortadas, isso era impossível. Um rio caudaloso passando, como vai ser cortado? E nós pensamos, como essa impiedade desse mundo vai ser cortada? Como que a apostasia da igreja pode ser parada? É preciso que nós creiamos no desafio do Senhor, que nós andemos segundo a palavra do Senhor. Se aqueles sacerdotes duvidassem e começassem a pensar: bom, se eu entrar naquela água eu vou ser levado, o rio vai me levar para longe, como é que eu vou pôr os pés naquela água? Está tudo encoberto, eu não sei se ali está fundo, se está raso, se tem buraco, se não tem. Poderiam começar a pensar nas dificuldades. Mas o Senhor disse: olha, na que vocês pisarem ali a planta dos líderes, dos sacerdotes, a água vai parar. E eu fico pensando, será que nós acreditaríamos nisso? Ou será que nós acreditamos nisso? Que tem um Senhor de toda a terra, diz aqui, que está acima desses projetos de governo, desses projetos malignos, que está acima, governando toda a terra, que está cuidando da sua igreja. Será que nós cremos? Será que nós estamos carregando essa arca verdadeiramente, indo na frente do povo? Diz aqui que os sacerdotes iam bem na frente. Esses 2.000 côvados aqui é mais de 1 quilômetro, porque o caminho era diferente. Mas eles creram na promessa do Senhor.
e saíram carregando a arca. Coragem. O rio da impiedade é caudaloso, é grande. A corrente nos mete medo. Transborda a maldade nesse mundo, a imoralidade. Mas a promessa do Senhor é que Ele vai cuidar da sua igreja. Que essas águas serão estancadas, que o seu povo vai passar. Essa é a promessa do Senhor. Ao invés de olharmos para o rio, devemos olhar para o Senhor de toda a terra. Mas uma segunda coisa aqui que os sacerdotes fazem, no verso 15 e 16, e quando os que levaram a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, verso 16, pararam-se as águas que vinham de cima. Coragem para pôr os pés nas águas. Coragem para molhar o pé, para sujar o pé na lama. Coragem para entrar no rio, segundo a ordem do Senhor. Coragem para enfrentar esse rio que fica correndo aí. Molhar os pés. Coragem para enfrentar os desafios do tempo presente. Esse tempo de tanta maldade, de tanta impiedade. Nós não podemos ficar somente parado e apreciando aquele rio e com medo daquilo. Mas nós, como liderança colocado pelo Senhor nestes dias, somos chamados a marchar, a molhar os nossos pés, a ir na frente do povo, a darmos o exemplo, crendo que a promessa do Senhor, o rio será estancado, a igreja será guardada. E outra coisa que nos chama a atenção aqui, para nós como líderes, no versículo 17, diz que, porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Irmãos, eu fico imaginando a coragem daqueles homens de pararem ali. Você imaginou uma parede de água mexendo, né, respingando a água, querendo passar e vindo mais água, aqueles homens segurando aquela arca ali. O que passaria na nossa cabeça? Isso vai desmoronar aqui. Será que Deus vai conseguir segurar isso? Será que Deus vai ser suficiente? A maldade é tão grande, o rio passar. Eu fico pensando a coragem daqueles homens estarem ali naquele meio. Eles não fraquejaram, ficaram ali firmes no meio do Jordão, e aquela parede de água crescendo, né? Se você vai numa represa muito grande, né? Aqueles paredões, né? E a água vertendo ali, a gente fica com medo porque é uma força impressionante, né? Quando a água é solta, é aquela barreira, e a gente fica pensando sem nada segurando, a não ser o poder de Deus, nada. E certamente a dúvida pode subir no nosso coração: será que Deus vai segurar até o povo passar? Será que a gente não vai ser arrastado aqui? Será que precisa da gente ficar aqui mesmo? Mas eles tiveram a coragem de permanecer ali, para que o povo pudesse passar. Então, irmãos, a gente vê aqui nessa passagem, né, que cabe a nós, líderes, nos posicionarmos firmemente, como igreja do Senhor nestes dias, contra toda essa impiedade, essa maldade, essa imoralidade, essa corrupção, essa apostasia do Evangelho. Se nós fraquejarmos, se nós sairmos da nossa posição, o que vai acontecer? O que acontecerá com a igreja do Senhor? Como nós vamos chegar do outro lado?
Como nós vamos vencer essa luta, essa batalha terrível? Esse é o desafio que nós temos nestes dias, como igreja do Senhor. Desafio que o Senhor nos chama para esse tempo. Podemos olhar para nós e pensar, poxa vida, mas eu, nesse tempo, por que eu não vivi em outra época mais fácil, com menos maldade, menos incredulidade? Mas o Senhor nos colocou agora. Hoje é o tempo de nós vivermos. Há um rio caudaloso, grande, forte, uma grande correnteza, levando tudo de roldão. Os valores da nossa sociedade, os valores cristãos, estão sendo levados de roldão. A insegurança domina tudo, o medo, mas mesmo assim o homem continua numa marcha desenfreada, de desobediência, de impiedade, de andar os seus próprios caminhos longe de Deus. E nós vemos às vezes uma igreja pregando um evangelho totalmente sem poder. Mas o Senhor chama nesse tempo para isso, meus irmãos. É um momento difícil realmente. Visto, às vezes a igreja é muito passiva, muito indiferente, sem garra, sem poder, sem vontade. E dá vontade, muitas vezes, da gente deixar para lá. Deixa a coisa como está. Cada um vai cuidar de si mesmo. Mas o Senhor nos chama como igreja. O Senhor não nos colocou sozinhos. O Senhor nos colocou como igreja nesse tempo. Como povo dele. Nos colocou aqui nesse lugar, nessa cidade. Eu não sei quantos receberiam esse desafio que nós estamos recebendo. Mas o Senhor está nos colocando e colocando diante de nós esse desafio. Ele promete fazer coisas maravilhosas, se nós realmente nos dispusermos a andar pelos caminhos diferentes que Ele colocar diante de nós, caminhos que nós nunca passamos, às vezes nunca imaginamos que poderiam acontecer, mas Ele coloca diante de nós e nos manda marchar, ir por esses caminhos. E o Senhor está no meio de nós, pela sua palavra, onde a palavra de Deus é pregada, onde a palavra de Deus é estudada, é lida, é meditada, é obedecida, Ele está presente. Ele está presente numa liderança comprometida com Ele, que conduz o seu povo. Deus não conduz o seu povo diretamente, mas Ele colocou os oficiais para governar o seu povo. Você vê aqui Josué, o sacerdote, o povo. É a mesma coisa da pregação do Evangelho. Deus não prega o Evangelho diretamente, nem por meio de anjos, mas confiou a nós fazer isso. Por isso Ele colocou as lideranças, os oficiais da igreja, para guiar o seu povo. O Senhor está no meio do seu povo, com a sua provisão de graça, alimentando-nos com os meios de graça que Ele já estabeleceu na igreja, que nós precisamos realmente valorizar e não reclamarmos como fez o povo no deserto. Precisamos fazer é renovar então a nossa aliança com o Senhor, reconsagrando a nossa vida para a glória dEle, dizendo: Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, eis-me aqui, Senhor, a minha vida no altar do Senhor, porque se a nossa vida não estiver consagrada ao Senhor, irmão, para que viver? Quais são os objetivos que esse mundo coloca diante de nós? Quais são as recompensas? O que nós vamos ter desse mundo? Muitas coisas, às vezes, materiais, talvez uma vida confortável, muitas coisas boas. Mas e daí? Chegarmos no final da vida com tudo isso, mas sem a esperança
da eternidade, chegar com a nossa vida muito tranquila, mas com a igreja do Senhor destruída? Como chegaremos no final do nosso caminho? Por isso, nessa noite, o Senhor colocou essa palavra no meu coração de desafio para a liderança da igreja, um chamado a uma reconsagração, um chamado a de fazermos de fato, colocarmos a nossa vida no altar do Senhor, sem coisas muito grandiosas, mas uma decisão da nossa vontade, pedindo que Deus realmente faça de nós um povo santo, faça de nós um povo comprometido com a sua verdade, um povo que não teme colocar os pés nas águas turbulentas deste mundo, um povo que obedece ao Senhor e esperar a ação de Deus, esperar que Deus opere na nossa vida, que Deus traga um avivamento, que Deus traga um tempo novo para o seu povo, porque isso tem que vir do Senhor, não somos nós que fabricamos essas coisas, mas elas vêm do Senhor quando nós, como liderança, obedecemos ao Senhor, andamos no caminho dEle, Ele opera na nossa vida com toda a certeza e na vida da sua igreja. É um desafio para nós, irmãos, que nós possamos nos preparar para isso, colocando a nossa vida de fato no altar do Senhor. E eu quero que, na minha programação, na minha ideia, eu quero conversar isso com o conselho, para que no domingo, dia 14 de dezembro, nós façamos aqui na igreja um grande culto de reconsagração da igreja ao Senhor. Nós até lá nos preparemos para isso. Até lá nós realmente busquemos do Senhor. Dobremos os nossos joelhos em oração, para que nesse dia nós façamos isso. Vamos começar com os pastores da igreja, depois os presbíteros, os diáconos, a liderança, a igreja, se comprometendo com o Senhor. Não podemos garantir nada, e nem dizer que vai descer fogo do céu, nem que vai aparecer anjo por aqui, mas podemos dizer que se nós fizermos isso, o Senhor, na sua soberania, vai agir e vai mudar o nosso coração, vai mudar o coração da igreja, vai fazer de nós instrumentos da sua graça nestes dias tenebrosos que nós vivemos. Eu quero fazer esse desafio à igreja, nós nos colocarmos desde já diante do Senhor, pela nossa própria vida, pela vida do seu povo, da sua igreja, para a honra do Senhor, para que o Senhor faça de nós a primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora, uma igreja viva, atuante, cheia de amor, onde a graça do Senhor é abundante, onde desfrutamos realmente da presença poderosa do Espírito Santo, onde a palavra de Deus é pregada, vivida. Que Deus assim nos conduza dessa maneira, meus irmãos, e que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que o Senhor faça de nós instrumentos da sua graça nestes dias. Amém? É o desafio, irmãos, que o Senhor colocou. Eu não sei, né, aonde podemos chegar, mas eu sei que se nos santificarmos, nos reconsagrarmos, amanhã o Senhor fará maravilhas dele, não nossas. Se nós andarmos por caminhos que nós nunca caminhamos antes, mas certamente serão os caminhos do Senhor.